nós vamos trabalhar a física, né? Voltando aí com as aulas de física, segunda parte da dinâmica, e nós vamos especificamente falar de trabalho e energia, correto? Você tem aí, nós tivemos aí as aulas de plano inclinado, força de atrito, força-peso, tá certo? Força tração, força normal, e hoje nós vamos falar do trabalho e energia. Bom, o que é trabalho e o que é energia? Alunos, definição. A gente tem que entender, na física, a gente tem que entender primeiro o fenômeno, depois nós vamos para as fórmulas. O aluno acha que ele tem que decorar a fórmula, ele tem que pegar, né, as formulinhas, aplicar e resolver o exercício, não é nada disso. Uma boa parte dos vestibulares aí de somatória estão caindo em teoria, tá certo? Então, o trabalho e a energia. Bom, energia, eu vou explicar num grosso modo, tá? Eu tenho um veículo, tá certo? E eu chego num posto de gasolina e encho o tanque, tá? Meu carro faz aproximadamente 13 quilômetros com 1 litro. Então, eu enchendo o tanque, 40 litros, né, aproximadamente, dá um tanque de gasolina. Se a gente multiplicar por 13 quilômetros, 40 vezes 13, eu vou poder andar 520 quilômetros, perdão, né? 4 vezes 13 é 52, passa para lá, para cá, 520 quilômetros. A gasolina é a energia. Quando o carro está trafegando em uma trajetória de 520 km e gastando o combustível, ele está realizando o trabalho. Tá certo? Ele está realizando o trabalho. Então a energia é a gasolina e o trabalho é o carro em movimento. Então nós podemos dizer que a energia é a capacidade de realizar trabalho. E trabalho nada mais é que a ação de uma força num corpo, promovendo um deslocamento numa determinada distância. Então, por exemplo, tem um objeto ali na mesa ali. Eu vou lá e seguro o objeto. Estou segurando ele. Quando eu seguro o objeto, eu estou aplicando uma força sobre ele. Correto? Mas essa força só vai ser traduzida em trabalho a partir do momento que eu desloco esse objeto. Então, eu pego esse pedaço de giz aqui, ó, e trago ele para cá, eu realizei trabalho. Eu apliquei uma força ao corpo, tá? Apliquei uma força ao corpo e desloquei ele numa trajetória, num ponto ao outro. Então, para existir trabalho, tem que ter a ação da força, lembra daquilo que nós falamos na dinâmica? A ação da força, tem que ter o deslocamento, do ponto A, vou fazer no braço aqui, ó, do ponto A ao ponto B, existe uma distância, né? Uma distância D. Ô professor, pode ser o ΔS? Se for uma trajetória retilínea, sim. Você pode colocar como ΔS, tá? Depois eu vou explicar para você por que numa curva você colocar distância fica meio, né? Você colocar ΔS fica ruim. Trajetória retilínea, quando a distância é igual ao deslocamento, sim, tá? Então aqui, existe uma diferença, hein? Perdão, existe uma diferença entre distância e deslocamento. Correto? Eu já expliquei isso nas aulas de cinemática anterior. Não vou explicar de novo. Assistam as nossas aulas lá, cinemática, introdução à física, que tem lá. Então, para que se possa dizer que ocorreu o trabalho, tem que ter a ação da força e o deslocamento. Se o corpo sai do ponto A e vem até o ponto B, sobre a ação da força, olha a lei de Newton voltando, certo? Aí eu posso dizer que ocorreu realização de trabalho, tá certo? Beleza? Maravilha? Entendeu o que é trabalho e o que é energia? A diferença entre os dois? Pois é, essa é a diferença, correto? Energia é o consumo de combustível no carro e o carro se movimentando é a realização do trabalho. Então, alunos, diante dessa visão, né? Essa visão de mundo, primeiro interpreta os fenômenos. Física é o estudo dos fenômenos. Não se preocupe com fórmulas, pelo amor de Deus. Primeiro interpreta as coisas. Vamos lá. Então, diante dessa ótica, precisa da ação da força. Toda ação de uma força gera o que para nós? Gera uma aceleração, né? Isso aí é de praxe, correto? Ah, professor, então quer dizer que se gera aceleração,
eu tenho resultante. A resultante é a força, a força F ali. Sim, com certeza. Então, a ação da força vezes o deslocamento me gera o trabalho, né? Porque eu empurro um carro durante 100 metros de distância, a minha realização de trabalho foi a ação da força durante 100 metros de distância, com certeza. Então, eu posso colocar aqui, professor, que o trabalho, ó, esse símbolo aqui é o trabalho, tá? Um símbolo famoso aí, o trabalho, ele nada mais é que força vezes distância nos livros didáticos aí. Agora, os livros didáticos traz trabalho vezes distância vezes o cosseno de θ. Por quê? Porque essa força pode estar sendo aplicada sobre um ângulo de inclinação F e um ângulo θ aqui, ó. Ela pode estar horizontal, como pode estar sobre um ângulo θ. Se ela estiver horizontal, o ângulo θ é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes distância vezes força é elemento neutro, tá? Mas se ela estiver sobre um ângulo de inclinação, imagina que eu amarro uma cordinha num carrinho, sobre um ângulo de 30 graus e começo a puxar esse carrinho. Automaticamente, força vezes o cosseno, vezes distância vezes o cosseno de 30, cosseno de 30, raiz 3 sobre 2 aí, né? 1 ponto alguma coisa, 1,7. A gente, né, consegue calcular através desse cosseno aqui, porque existe... Porque a força aplicada vai ser esse Fx aqui, ó. É a que vai atuar sobre o carrinho para ele mover essa distância de A a B. Então, já colocando vezes cosseno, eu já estou calculando o Fx horizontal, correto? Está satisfeito? Olha lá, o modelo matemático. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno. Ou seja, para existir trabalho, tem que ter ação de uma força e tem que ter deslocamento. Se não tiver deslocamento, não tem trabalho. Eu estou segurando aqui, ó. Isso aqui não tem, aqui eu estou aplicando uma força, mas não há deslocamento. Se não há deslocamento, não tem aceleração, não tem trabalho. Correto? Ah, legal, professor. Bacana. Bacana. Ah, então quer dizer que com a ação da força, professor, eu posso afirmar que o carro no ponto A, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V de A. E no ponto B, ele chega com uma outra velocidade, vetor velocidade, que eu vou chamar de V de B. Certo? Anotando, deixa eu até anotar com uma corzinha diferente. Não, vamos aqui, ó. Vamos passar por cima aqui, ó. Tá? Anotar com uma corzinha diferente aqui. V de A, V de B. Um exemplo simples. Estou andando na estrada com meu carro a 100 km por hora. Aí, de repente, eu resolvo acelerar. Quando eu acelero, eu aplico a ação de uma força. Eu exerço uma força no motor. Pisando no acelerador. Então esse carro de um ponto A até o ponto B, ele vai acelerar. Então a velocidade que ele estava a 100, ele vai chegar com uma velocidade completamente diferente em B. Vai depender da força aplicada, do motor, da minha aceleração. Correto? A mesma coisa quando eu freio, né? Se eu estou lá com o carro 100 km por hora e resolvo frear, né, aplicar os freios, diminuindo a velocidade, eu vou ter redução de velocidade, eu vou chegar com uma velocidade B diferenciada aqui em B. Claro que isso aqui vale a equação de Torricelli, o V de B, que é a velocidade final, ao quadrado, é igual a V de A ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS essa distância aqui, né, seguindo o modelo da equação de Torricelli. Correto? Torricelli, né? Perdão. A gente lê ali Torricelli e às vezes por expressão, força de expressão, não acaba falando. Mas a expressão, a pronúncia é Torricelli, tá? Italiano. Ô, professor, mas o que isso tem a ver com o trabalho, hein? Bom, eu vou mostrar para você o que tem a ver, tá? Você que gosta de fórmulas, aplicação de fórmulas, gosta de ver, né? Decorar, eu vou mostrar para você, ó. Bom, vamos pensar aqui. Então, trabalho, força vezes distância. Ô, professor, e a energia? O senhor falou em energia, né? Que energia que tem ali? Que tipo de energia? Porque a gente sabe que tem vários tipos de energia. Energia elétrica, energia magnética, energia gravitacional, energia disso, energia daquilo. Que energia que tem ali? Toda energia de movimento é chamada de energia cinética. Qualquer coisa que está em movimento é chamada de energia cinética. Então, ó, eu vou fazer uma legendinha aqui, ó.
EC, energia cinética, certo? Essa energia cinética ela é calculada pela massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Famosa aí, tá? Então quer dizer que essa energia depende da velocidade do veículo. Sim, quanto maior a velocidade do veículo, maior vai ser essa energia cinética. Bacana, hein, professor? Legal. E realmente é, né? Porque vamos pegar, por exemplo, um carro. Se choca a 100 km por hora com um muro. Aí vem um caminhão, certo? Se choca nos mesmos 100 km por hora. Qual que vai produzir mais estrago? O caminhão. Por quê? Porque a massa é maior. Olha lá, ó. A energia cinética depende da massa. Agora vamos pegar os dois veículos, o caminhão a 10 km por hora e o carro na mesma velocidade de 100. O carro tem uma velocidade maior, correto? Então a hora que eu levo essa velocidade dele ao quadrado e multiplico pela massa dele, vai dar um valor maior do que o caminhão a 10 km por hora. Então velocidade e massa se resume nisso. Para você saber qual que é o impacto da energia cinética, coloca dois veículos de massas diferentes para se chocar na mesma velocidade. Ou dois veículos de massas iguais para se chocar com velocidades diferentes. Aí você vai ver que tem uma diferença. Então, dois carros de mesma massa, né? Vamos pegar lá, dois carros da marca Gol lá. Os dois vão chocar na parede, mas com velocidade diferente. O que tiver maior velocidade vai fazer maior estrago. Tá aqui, ó. Dois carros vão se chocar com velocidades iguais, só que uma é uma caminhonete e outra é um carro. A caminhonete tem massa maior, então com a mesma velocidade está aqui. Então a energia cinética depende da massa e da velocidade. Então isso aqui é energia cinética. Como nós estamos falando de movimento, né, a ação da força sobre o movimento, nós temos que falar em energia cinética. Beleza, então a energia que atua nesse movimento é a cinética, professor. Isso, essa aqui, ó. Então quer dizer que aqui o carro tem uma energia cinética chamada no ponto A, por causa da velocidade de V de A. Eu posso adotar aqui velocidade de V de A. Exatamente. E aqui eu tenho a energia cinética em B, né? Porque a velocidade é diferente, então a energia cinética B. Exatamente, aluno. É isso aí mesmo. Então, dependendo da velocidade que você está, você tem uma energia cinética. E o que a energia cinética tem a ver com o trabalho? Ué, quando você gasta o combustível, você não está realizando trabalho? Energia não é a capacidade de realizar trabalho? Agora, em termos matemáticos, vamos ver o que tem a ver. Bom, a única força aplicada no corpo, eu vou dizer aqui que aqui é horizontal, tá? Ó, horizontal. Se é horizontal, peraí. Se é horizontal, tá? Eu vou supor que isso aqui, esse θ aqui é 0. Se o θ é 0, o cosseno vale 1. Então eu tenho força vezes distância. A força é a única força aplicada no corpo, sem atrito, tá? Nós estamos trabalhando sem atrito, não falei de força de atrito ali. Então essa força vai ser massa vezes aceleração, é a resultante, vezes a distância D. Correto? Distância D. Maravilha, maravilha. E agora, professor? O que isso tem a ver? Olha, A vezes distância, você concorda comigo que nós estamos numa trajetória retilínea aqui, eu não coloquei o sentido, mas eu vou colocar aqui uma seta. Trajetória retilínea. Trajetória retilínea, a distância é igual ao ΔS, nesse sistema, certo? Nessa condição que nós estamos falando aqui. ΔS, distância, é a mesma coisa, certo? Vocês vão concordar comigo que aqui eu posso passar esse V, ó, eu vou ficar com V de B ao quadrado menos V de A ao quadrado. Eu posso passar esse V de A para cá, não posso? Ó, passando para lá menos. Posso fazer isso, não posso? Maravilha. E posso passar esse 2 dividindo aqui, ó. O 2 estava multiplicando, eu passei lá, o 2 estava multiplicando, passei dividindo. E aí eu vou ficar com A, o ΔS e a distância são a mesma coisa, A vezes D. Não é? A vezes D é isso aqui, ó. Alunos, continha simples, tá? Passa para lá, tá multiplicando, passa dividindo. Vocês concordam que A vezes D é VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2 naquela situação ali. Lembrando que o ponto A é o ponto inicial e o ponto B é o ponto final. Beleza? Velocidade inicial e final. Beleza, maravilha. Ah, professor, então aqui, ó,
eu posso substituir, né? Eu posso escrever que o meu trabalho é a massa vezes quem? Ah lá, ó. No lugar de A vezes D, eu vou trocar, ó. Eu vou colocar V de B ao quadrado menos V de A ao quadrado sobre 2, professor. Isso, garoto inteligente. Entenderam? Olha lá, ó, troquei. O que acontece? Aplico a distributiva, eu vou ficar com MVB ao quadrado menos MVA ao quadrado dividido por 2. Eita, professor. Legal, hein? Bacana. Aí eu posso separar os dois ali, ó, vindo aqui, ó, aqui, escrevendo aqui, trabalho MVB ao quadrado sobre 2 menos MVA ao quadrado sobre 2. Nossa, que legal, professor. Então, como é que eu posso concluir isso aí? Que aqui, o que eu tenho aqui? MVB ao quadrado sobre 2, energia cinética. Essa energia cinética é no ponto B. Essa energia cinética é no ponto A, inicial. Nossa, então quer dizer que eu tenho aqui uma energia cinética em B menos energia cinética em A, né? Então eu posso dizer que o meu trabalho é a variação da energia cinética, professor? Exatamente. Ele pode ser calculado pela variação da energia cinética. A energia cinética final menos a inicial. Ponto B é final, inicial A. Beleza, aqui você pode colocar final, inicial, tanto faz. Eu usei os dois pontos como referência. Aí, ó, o trabalho pode ser que gosta de fórmula, né? Você que gosta de decoreba aí, decorar as fórmulas. Tá aqui, ó. É a variação da energia cinética. Então eu posso aplicar esse conceito para calcular o trabalho. Puxa vida. Então quer dizer que um carro de massa, um corpo de massa 100 kg, com velocidade de 10 metros por segundo na estrada, acelera, produz um movimento acelerado e vai para a velocidade 20 e chega no ponto B com essa velocidade 20 na mesma massa. Eu uso MVB ao quadrado sobre 2 menos MVA ao quadrado sobre 2, exatamente. E isso vai me gerar o trabalho. O trabalho continua, força vezes distância. Se você tem força, você tem distância, né? Vezes o cosseno, dependendo do ângulo aqui, você aplica e calcula. Mas para você perder essa mania de ficar memorizando fórmulas, você tem que entender que as fórmulas de física existe uma única fórmula só. E aí você vai convertendo em outras fórmulas, né? Em outros formatos. Existe poucos modelos matemáticos, né? Da cinemática. Você vai convertendo aqui, ó. Isso aqui se transformou nisso, ó. Tá vendo? Então, nós temos poucas fórmulas, né? Nós temos as análises dimensionais, né? Que o universo é formado por massa, espaço e tempo. Nessas análises dimensionais, quando alguns vestibulares no passado andou pedindo análise dimensional, né? Massa, espaço e tempo. A gente construía todas as fórmulas de física a partir desses três conceitos: massa, comprimento e tempo, né? Massa, espaço e tempo. Através dessas três grandezas a gente constrói qualquer fórmula física, né? Você tem que entender que velocidade é uma relação de tempo com espaço, né? E a massa. Então você pode ver que todas as fórmulas de física, na sua grande maioria, está relacionado com essas três grandezas: massa, espaço e tempo, tá? Isso é uma coisa que é para se ver futuramente. Entenderam isso, alunos? Então, de um ponto A ao ponto B, o carro se move, né? Se movimenta. Eu tenho aqui a equação de Torricelli que reflete esse movimento acelerado. Aqui eu tenho a energia cinética, né? MV ao quadrado sobre 2, famosa aí no ensino médio. Como nós estamos falando de movimento, então eu tenho que adotar a energia cinética como ponto de partida, como a energia que está sendo consumida ali naquele movimento. E ao mesmo tempo o trabalho é força vezes distância, levando o conceito de que para existir trabalho tem que ter a ação de uma força e o deslocamento do corpo com a ação dessa força. Sem deslocamento não há. E se tem deslocamento do corpo sobre a ação da força, tem aceleração. Porque lei da causa e efeito. Lembra? Não dá para fugir de lei de Newton. Tá? Segunda lei de Newton. Lei da causa e efeito. A força aplicada a um corpo produz uma aceleração. Se produz uma aceleração, vai produzir movimento. Movimento está relacionado com espaço e tempo, correto? Se tem tempo, tem velocidade.
Tá certo? Aí, ó, tá todos os conceitos aqui e a gente chega aí no modelo matemático. Maravilha! Isso aqui é matemática. Matemática. Vamos falar de física agora um pouquinho, só um pouquinho, para a gente fechar e resolver 2 exercícios. Vamos lá? Vamos lá. O que é física no sistema? Quando a força favorece o deslocamento, o trabalho é positivo e denominado trabalho motor. Opa! Se eu soltar uma bola ladeira abaixo, a ação da força-peso vai fazer essa bola descer. Então, o trabalho da força-peso vai ser trabalho motor. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer força para essa bola descer. Correto? Então, todo trabalho positivo, né? Todo trabalho motor é aquele que a força está favorecendo. Tá certo? Se eu, ao invés de soltar a bola e começar a subir com essa bola, lembra na biologia, transporte ativo e transporte passivo? Se eu começar a subir com essa bola, ladeira acima, né? Empurrar ela para atingir um pico maior, a força-peso não vai estar favorecendo ao trabalho, certo? Ela vai estar se opondo à minha força. Então a força-peso vai agir como trabalho resistente. Aqui, ó, quando a força se opõe ao movimento, o trabalho é negativo e denominado trabalho resistente. Então aqui, ó, você tem nesse aspecto aqui você tem um trabalho menor que zero e aqui você tem um trabalho maior que zero aqui nesse caso aqui, ó, correto? Esse J aqui, né, de Joule, é o símbolo do trabalho. Minha letra é meia estranha, né, aí você pode confundir. Mas entenderam a moral da coisa? Entenderam? Eu não coloquei força de atrito ali, tá? Mas se tivéssemos atrito, nós teríamos um trabalho resistente na força de atrito. Então o trabalho de Fati vai ser sempre negativo. Por quê? Porque a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Maravilha, tá vendo? É fácil. É fácil desde que você tenha estudado todos esses conceitos antes. Percebeu que nós não estamos fugindo das 3 leis de Newton? Estamos nas 3 leis de Newton ainda. Não mudou nada, tá certo? O trabalho é uma grandeza escalar. Ele não é uma grandeza vetorial, tá? Diferente da força, ó, que eu posso colocar uma setinha aqui, ó. Eita, ó o giz quebrando. Certo? Eu posso colocar uma setinha aqui. A força depende de módulo, direção, sentido, né? O trabalho não, o trabalho você só tem módulo. Ele não é vetorial, tá? O trabalho não depende da trajetória em um sistema conservativo. Alunos, guarda esse termo aqui, ó, sistema conservativo. Sistema conservativo, ó, trabalho na grandeza escalar, trabalho não depende da trajetória no sistema conservativo. Guarda esse termo aí, sistema conservativo. Opa, o que é sistema conservativo? Sistema conservativo é aquele sistema em que não existe forças dissipativas. Eu não levo em consideração as forças dissipativas. Quais são as forças dissipativas que nós temos na natureza? Resistência do ar. Imagina, você está em cima da carreta da caminhonete, né? A 100 km por hora você sente o vento no seu corpo. Aquele vento que bate na caminhonete, na estrada, quando ela está 100, 200 km por hora, aquilo ali é uma força de resistência do ar. Aquilo ali diminui a velocidade, influencia na ação da força em relação ao movimento. Tá certo? Então, a resistência do ar é uma força dissipativa. A força de atrito é uma força dissipativa. Então, um sistema conservativo é um sistema livre da ação de força. Aqui é sistema conservativo. Eu não coloquei atrito ali, eu desconsiderei a resistência do ar. Essa coisa aqui, sistema conservativo, gente, esse termo aqui é caixinha aí dos vestibulares aí, moderno aí, FUVEST, Unicamp, hein? Aparece direto. Aí o aluno tá só preocupado com forma. Eu já vi bons alunos campeões em Olimpíadas de Física por aí, não saber o que é sistema conservativo, ele se confunde na hora, tá certo? O sistema conservativo livre de ação de força dissipativa. Então tá lá o exercício lá. Desconsidere força de atrito e resistência do ar. Pronto, o sistema é conservativo. Você não vai precisar se preocupar com atrito, com essas coisas, tá certo? Maravilha? Então, no sistema conservativo, o trabalho não depende da trajetória. Isso significa o seguinte, imagina que eu tenho isso aqui, ó. Tá?
Eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B aqui. Um veículo vai fazer esse movimento aqui, ó. Correto? Esse movimento escalar aqui. Tá certo? Se ele andou isso aqui sem atrito, e depois ele vai em linha reta, ele pega um avião aqui, ó, uma coisa assim, e faz voo aqui, o trabalho para ele percorrer o espaço vetorial, porque esse espaço aqui é vetorial, linha reta, lembra de vetores, né? E o trabalho para realizar esse movimento aqui é o mesmo, embora essa distância aqui seja maior, o trabalho em ambas as trajetórias é o mesmo. É o mesmo. Se ele gastar 20 joules para vir aqui, carrinho de montanha-russa, e se ele voar, alçar voo aqui e já ir direto no ponto B, sem passar pela barriguinha aqui, pela essa descendência aqui, o trabalho vai ser 20 joules do mesmo jeito. Por quê? Sistema conservativo. Sistema conservativo, o trabalho não depende da trajetória, né? Ou seja, se tem curva, se não tem, se ele vai por aqui, se ele vai por acolá, tanto faz. Tanto faz você ir para o Japão em direção a leste, como ir para o Japão em direção ao oeste, né? Você vai chegar do mesmo jeito, porque a Terra é redonda, tá certo? Se o sistema for conservativo, não tiver atrito, não tiver resistência do ar, você vai gastar a mesma quantidade de gasolina, vai gastar a mesma quantidade de energia, né? Quem dera se fosse assim o nosso planeta, né? Então, como a Terra é redonda, você vai chegar e vai gastar o mesmo tanto de energia, vai realizar o mesmo trabalho, tá certo? Tem gente que está dizendo aí que a Terra não é redonda, tá? Tem pessoa aí que estão falando aí que a Terra é plana, né? E vocês estão vendo, né, o que falta faz a inteligência no planeta Terra? Tem gente que está dizendo que a Terra é redonda. Quem sou eu para questioná-los, não é verdade? Vamos deixar, cada um acredita naquilo que quer. Eu acredito na ciência e tenho quase que certeza absoluta, né, 99,999% de que a Terra é redonda. Aí você fala, o professor, né, 100% que ela é redonda. Não, eu não vou dizer 100%, que 100% é só Deus. Quem sabe eles estão com 0,0001 de razão. Você não sabe. Tá certo? Alunos, vamos resolver 2 exercícios básicos sobre essa situação, tá? Para a gente poder fechar a aula de hoje. E depois a gente voltar com energia mecânica, energia potencial, exploração desse conteúdo aí. Vamos lá? Então agora, né, para fechar a fatura, nós vamos trabalhar esses 2 exercícios básicos, simples, né? Assim, a gente procura resolver exercícios simples e nas aulas de revisão resolver exercícios mais complexos, tá? Para que você possa estar fazendo a diferenciação, né, numa situação de nivelamento aí do seu conhecimento em física. Mas vamos lá, ó. O exercício 1, tá? Uma jovem desloca sua mala de viagem aplicando por meio de um fio, uma força de intensidade T igual a 1 vezes 10, ó, T é igual a 1 vezes 10 ao quadrado Newton, alunos, 1 vezes 10 é 100 Newton, tá? Então, a moça tá com um fio acoplado, amarrado ali na mala, e ela tá puxando essa mala, tá certo? Com esse fio aí. Formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, determine o trabalho, desculpa, deixa eu corrigir aqui, falha técnica. Determine o trabalho que T realiza no deslocamento AB, tal que distância de AB igual a 50 metros, tá? Então, a distância, ela vai deslocar uma distância de 50 metros puxando essa mala. Aqui o T está com uma setinha, o livro didático colocou T com uma setinha, embora a força de tração e de sustentação ela não seja vetorial, mas é porque ali a força da moça é coincidente com a tração do fio. Então, adotou como sendo vetorial, tá? Mas isso aí não é irrelevante aqui. Veja bem, então nós temos uma moça que vai puxar uma mala. Desenhe aí na sua cabeça aí. Ela vai puxar uma mala, puxado por um fio, com 60 graus com a horizontal.
e vai puxar durante um espaço de 50 metros, num ângulo de 60 graus com a força lá. Então, gente, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo θ. Simples. Professor, não vai dar trabalho não, muito fácil. Qual que é a força? A força é a força de tração. Já vimos aqui 100 Newton, então aqui é 100. Vezes a distância que ela vai percorrer. Distância AB é 50 metros, certo? E vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, o meu trabalho, para fechar, vai me dar 5.000 aqui, né? 100 vezes 50 vezes meio. Tá certo? Vezes meio. Isso aqui vai me dar 2.500 Newton, colocando em potência de base 10, 2,5 vezes 10, 1, 2, 3, a terceira Newton. Newton não. Opa, professor, qual que é a unidade de medida do trabalho? Joule. Olha, Newton não, Joule, certo? Newton é força, correto? Então, o trabalho é Joule, né? Joule, correto? Se quiser escrever aí, Joule. Unidade de medida de energia e de trabalho também, certo? Entenderam, alunos? Moleza, isso aí é básico, né? Só aplicar o conceito matemático ali, não gosto de falar fórmula, aplicar o modelo matemático ali e traduzir isso em resolução. Ó o 2, O 2 é o seguinte: um bloco está se deslocando numa mesa horizontal em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, tá aqui, vai sair do ponto A ao ponto B. Sobre a ação de forças, sobre a ação de forças, esquecendo de colocar o S, hoje tá difícil, hein? Ação de forças indicadas na figura, tá aqui, força F e força de atrito, ele vai se deslocar daqui para cá. Beleza, então agora o sistema não é conservativo. A intensidade da força horizontal F é de 20 Newton. Determine o trabalho realizado pela força F e pela força de atrito, sendo a distância de 2 metros. Então a distância aqui que eles vão percorrer é 2,0 metro, 2 metros de distância. Ô professor, e agora, hein? Ele só me deu, professor, a força F. Ele não me deu a força de atrito, ele não me deu o coeficiente de atrito, ele não me deu a massa do bloco. Como eu vou calcular a força de atrito? Bom, vamos direto ao assunto. No item A, o trabalho, a força é horizontal. Então é força vezes distância. O cosseno de 0 é 1, já vamos colocar aqui. Vai ser 20 vezes 2 metros, não é? Vai me dar 40 joule. Fechou? Fechou. Então, o trabalho da força F, né? Vou colocar F aqui, trabalho da força F. É 20 joule. Nossa, legal. Beleza, bacana. Tá. E o trabalho da força de atrito? Cadê o coeficiente de atrito? Cadê a massa? Aí é que eu falo. Se você se prender só em fórmula, você não consegue resolver. Correto? A charada é você saber os conceitos de física. O que ele está falando aqui, Movimento, ele está falando em movimento uniforme, retilíneo uniforme. O que significa isso? Significa que a resultante aqui, vou até escrever aqui, resultante F menos FAT, não é? F menos FAT, olha só que legal, a resultante é 0, F menos FAT é igual a 0, certo? Correto? Então, eu vou passar o FAT para cá, eu vou chegar à conclusão aqui, bem aqui no meio para você entender que o FAT é igual a F no movimento uniforme. Nossa, verdade, professor. Ele está num movimento, numa situação de equilíbrio dinâmico, né? Onde a velocidade é constante, então as resultantes das forças são igual a 0. Lei de Newton aí, tá vendo? Não dá para fugir disso. E aí eu tenho FAT igual a F. Só que o F trabalha o motor, lembra? A força ajuda, né? A força favorece o movimento, a força F. Já o trabalho da força de atrito, vou colocar como E aqui, vou colocar assim, implica, tá? Que o trabalho de FAT
por essas condições aqui. Já o trabalho da força de atrito, ela se opõe ao movimento, porque o bloco vai de A a B e a força de atrito está para trás. Então, é o mesmo valor, elas são iguais, mas menos 40 joule. Coloquei esse exercício de sacanagem para você entender que física não é só fórmula. Tem que saber os conceitos, tem que saber as leis de Newton, tem que saber a situação de movimento, de repouso. Tá certo? Então não adianta vir com fórmula e querer resolver no braço, que não vai dar certo. Tem que entender os conceitos. E as dificuldades dos alunos do ensino médio, escola particular e pública são as mesmas, sabe? Não lê, não entende os conceitos e acaba sofrendo. Mas aqui nós vamos ensinar você que é importante você ler e entender, alunos, como a teoria é importante, os conceitos, você sabia o que é o movimento uniforme, você sabia o que é o movimento uniformemente variado, as 3 leis de Newton, lei da inércia, lei da causa e efeito, lei da ação e reação. Não adianta, existem coisas que você vai aplicar a fórmula, mas se você não souber o conceito, você não resolve o exercício, certo? Agora olha o item B, ó. O item B é uma piada, né? Uma piada assim, para aquele aluno que acha que física é só fórmulas, tá? Fórmulas prontas. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Trabalho da força resultante. Ih, professor, existe trabalho da resultante? O senhor só ensinou a gente a calcular força F, força de atrito? Ué, força resultante é a força resultante vezes a distância. Não muda nada. Mas quem é a força resultante, alunos? A força resultante é zero, porque o movimento é uniforme. Então, ó, não precisava nem fazer isso, essa ladainha aqui. Era só colocar 0 joules e justificar que o movimento é uniforme, a resultante é igual a zero. Movimento uniforme é aquele que não tem aceleração. Se não tem aceleração, não segue a segunda lei de Newton, né? Lei da causa e efeito, correto? Não segue a segunda lei de Newton, a lei da causa e efeito. E aí, é zero o trabalho. A força é zero e o trabalho é zero. Maravilha? Entenderam isso, aluno? Viu como que é importante os conceitos? Ô, professor, e se a resultante fosse diferente de zero, hein? Para a resultante ser diferente de zero, eu teria que ter um exemplo, tá? Um F diferente da força de atrito. Por exemplo, F ser 50 e a força de atrito ser 40. Aqui 50 ser 40. A resultante ia ser 50 menos 40, 10. Eu ia colocar 10 vezes 2 aqui, ia dar 20 joules. Simples assim. Ah, legal. Então, todo o trabalho que nós calculamos, professor, é o trabalho da resultante. Sim, é o trabalho das forças resultantes atuantes no bloco. A questão é que aqui a única força que atua, o sistema conservativo, né? Nesse caso aqui, a única força que atua é a força tensora do fio. É a força da moça aqui, ó, no fio. Nos outros modelos que nós citamos, nós estávamos falando de uma força F que atua num corpo livre das ações de forças dissipativas como atrito e resistência do ar. Entenderam, alunos? Maravilha? Dê um like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Agora nós